Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gauramanu Vishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhava Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasari Murali Manoharam Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacham Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitya Pravistam Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Ashtottara Satashishrimad Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os Shri Rupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridantis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os mestres do passado, presente e futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 25, verso 88. Então, ontem nós lemos como Prakashananda Saraswati, ele se aproximou de Mahaprabhu de maneira bastante humilde, tocou os pés de Mahaprabhu, pediu perdão pelas suas ofensas, de um dia ter criticado Mahaprabhu, e agora ele vai começar a fazer perguntas para Mahaprabhu. Tá? Os dois se sentaram e assim Prakashananda ele começa. Verso 88. Prakashananda Saraswati disse: podemos compreender as falhas que apontaste na filosofia Mayavada. Todas as explicações dadas por Shankaracharya são imaginárias. Estou aproveitando aqui a deixa que fala sobre Shankaracharya. Hoje celebra-se o dia do aparecimento de Shankaracharya, né? Hoje, dia 28 de abril. Então, nós prestamos as nossas homenagens a Shankaracharya, os nossos respeitos, porque, na verdade, ele é o próprio Sr. Shiva, né? Ele não é simplesmente um opositor, né, do Vaishnavismo, um opositor dos Vedas. Ele está cumprindo um papel muito importante nesse contexto todo. É o próprio Krishna quem pede para Shiva criar essa filosofia Mayavada com a finalidade de ocultar Bhakti. Por que Krishna faz isso? Porque Bhakti é aquilo que há de mais precioso, aquilo que há de mais especial. É uma relação muito íntima com Krishna. Especialmente é uma relação íntima com as gopis. E Krishna, ele tem muitos ciúmes das gopis. Ele quer preservar as gopis, ele quer preservar os seus devotos, e por isso ele não permite que qualquer um se aproxime dele.
né, dessa maneira, ou se aproxime delas. Tá? Então, por isso que Krishna ele cria essa filosofia Mayavada, que diz justamente o oposto da filosofia Vaishnava, tá? Justamente com a finalidade de proteger o Vaishnavismo e os Vaishnavas dos demônios, né? Dos devotos que têm concepções demoníacas, concepções muito egocêntricas. Tá? Então, mesmo discordando 100% da filosofia de Shankaracharya, nem por isso deixamos de prestar nossas homenagens a ele, que é um grande servo do Senhor Supremo. Ok? 89. Meu querido Senhor, todo o significado direto que deste ao explicar o Brahma Sutra, de certo é muito maravilhoso para todos nós. 90. És a suprema personalidade de Deus, e por isso tens energias inconcebíveis. Peço-te que me dês uma explicação sucinta sobre o Brahma Sutra. Então agora Prakashananda Saraswati, ele deseja ouvir o significado real do Brahma Sutra, né, ou do Vedanta Sutra, de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E Mahaprabhu responde, verso 91, sou um ser vivo comum, de modo que meu conhecimento é muito insignificante. Contudo, o significado do Brahma Sutra é muito expressivo, pois o seu autor, Vyasadeva, é a própria suprema personalidade de Deus. Mahaprabhu, mais uma vez, toma para si uma posição humilde, né? E diz que não tem conhecimento suficiente para falar sobre isso. 92. A finalidade do Vedanta Sutra é muito difícil de ser entendida por uma pessoa comum. Porém, Vyasadeva, por sua misericórdia imotivada, pessoalmente explicou o significado. 93. Se o próprio Vyasadeva, que escreveu o Vedanta Sutra, explica-o, as pessoas em geral poderão compreender seu significado original. Então aqui Mahaprabhu diz o óbvio, né? Se o autor do Vedanta, que é Vyasadeva, já deu a própria explicação sobre o Vedanta, então basta você seguir, né, as explicações de Vyasadeva, não precisa criar absolutamente nada. E qual é essa explicação? É o Srimad Bhagavatam. Né? Mahaprabhu vai agora dizer isso, né? Verso 94. O significado da vibração sonora Omkara está presente no mantra Gayatri. Explica-se também isso muito minuciosamente nos 4 slokas do Srimad Bhagavatam, conhecido como Chatushloki. 95. Tudo o que a Suprema Personalidade de Deus falou ao Senhor Brahma nos 4 versos do Srimad Bhagavatam, este também explicou a Narada. 96. Tudo o que o Senhor Brahma transmitiu a Narada Muni, este também explicou a Vyasadeva. Vyasadeva mais tarde refletiu sobre essas instruções. 97. Srila Vyasadeva decidiu que tudo que Narada Muni lhe explicara acerca do Omkara, que é o mantra Om, ele colocaria todos os pormenores em seu livro chamado Bhagavatam, que usaria como um comentário do Vedanta Sutra. Ou seja, aqui Mahaprabhu explica claramente como o conhecimento se desenrola. Né? Existe um exemplo bem interessante para nós compreendermos isso, que é como se fosse uma flor que está dentro de uma flor, que está dentro de uma flor, que está dentro de uma flor. São várias flores dentro de uma flor só. Então, primeiro você tem o desabrochar de uma das flores. Então, no caso aqui, o conhecimento original vem através do Om. Esse Om, que é composto por 3 letras, A, U e M, que são a representação do conhecimento condensado enquanto semente. Tá? Tudo pode ser encontrado dentro do Om, só que ele não pode ser visto nem compreendido, né, porque ele está ainda de maneira condensada. Então, quando o Om
desabrocha, ele se torna o quê? O Brahma Gayatri, né? Om Bhurbhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Aí, quando o Brahma Gayatri desabrocha, ele se torna o quê? O Chatusloki Bhagavatam, que são os 4 versos, né, que servem de base para o Srimad Bhagavatam. Quando o Chatusloki Bhagavatam desabrocha, aí surge o Srimad Bhagavatam inteiro. Tá? Então, é isso que vem sendo passado, né, na verdade, através, né, do Guru Parampara, e se tornou totalmente, vamos dizer, acessível através de Vyasadeva, né? Então, né, o Brahma Sutra é explicado também no Bhagavatam. Então a gente poderia inclusive incluir o Brahma Sutra aí no meio, né? Depois do Chatusloki Bhagavatam, nós temos o Vedanta Sutra e depois nós temos o Srimad Bhagavatam. E não para por aí. Os nossos Goswamis de Vrindavana, eles desabrocharam outras flores dentro dessa grande flor, né, explicando o Srimad Bhagavatam nos livros deles. Por exemplo, a Rasa Lila de Krishna, né, que não foi detalhada lá no Srimad Bhagavatam, nem mesmo o nome de Srimati Radhika foi mencionado no Bhagavatam. Então muita coisa ainda vem sendo, né, revelada, muitas flores, né, da literatura védica ainda estão desabrochando, né, e muitas ainda estão por vir. Por quê? Porque é tudo praticamente infinito, né? O conhecimento ele é infinito, né? Os passatempos de Krishna são infinitos, né? Ilimitados, correto? Então 98. Vyasadeva reuniu todas as conclusões védicas existentes nos 4 Vedas e nos 108 Upanishads e colocou-os também nos códigos do Vedanta Sutra. 99. No Vedanta Sutra explica-se a finalidade de todo o conhecimento védico e no Srimad Bhagavatam explicou-se a mesma finalidade em 18.000 versos. 100. Aquilo que se explica nos versos do Srimad Bhagavatam e nos Upanishads tem a mesma finalidade. 101. O Senhor controla e possui todas as coisas animadas ou inanimadas que existem dentro do universo. Devemos, portanto, aceitar apenas aquilo que nos é reservado como nossa cota, e não devemos jamais aceitar outras coisas, sabendo muito bem a quem elas pertencem. Então aqui, Srila Prabhupada, esse é um verso do Bhagavatam, né, que diz que tudo pertence ao Senhor Supremo, né, e o Senhor Supremo ele dá para cada ser vivo, né, uma cota de bens materiais, uma cota de conhecimento, uma cota de potência espiritual para cada vida daquela pessoa. E você não deve desejar nada além daquilo que o Senhor Supremo já te ofereceu. E aqui no comentário é interessante que Srila Prabhupada ele vai dizer: os comunistas e os socialistas tentam espalhar a filosofia de que tudo pertence à massa popular ou ao Estado. Tal ideia não é perfeita. Ao expandir-se essa ideia, podemos ver que tudo pertence a Deus. Isto será a perfeição da ideia comunista. Explica-se aqui muito distintamente qual o propósito do Srimad Bhagavatam. Cada um de nós deve ficar satisfeito com as coisas que a Suprema Personalidade de Deus reservou para nós. Ou seja, é o nosso karma, né? O nosso karma ele é dado por Paramatma. Paramatma é uma expansão de Krishna. Tá? Então, de certa forma, né, o Senhor Supremo, através de Paramatma, é que vai
conceder o nosso karma. E o nosso karma, ele é imutável. Né? Então, Prabhupada diz, não devemos usurpar as posses alheias. Pode-se expandir essa ideia simples em nosso dia a dia. Todos devem ter um pedaço de terra dado pelo governo, e todos devem possuir algumas vacas. E todos devem se valer dessas duas coisas para obter seu pão de cada dia. Além disso, caso se manufature algo numa fábrica, deve-se considerar isto como propriedade da Suprema Personalidade de Deus, pois os ingredientes pertencem ao Senhor Supremo. Na realidade, não há necessidade alguma da fabricação artificial de tais coisas. Porém, caso se faça isso, deve-se considerar que as mercadorias produzidas pertencem ao Senhor Supremo. O comunismo espiritual reconhece a propriedade suprema do Senhor Supremo. Então, o que nós devemos fazer? Né? Simplesmente considerar que tudo pertence a Krishna e deixar as coisas ali, né, paradas onde estão, no chão? Não. Significa que aquilo que nos é oferecido e aquilo que nós produzimos, nós devemos entender que já pertencem a Deus e devemos ofertá-las a Deus. E assim, ofertando a Deus, tudo que você produz, você pode então usufruir. Então, tudo deve ser oferecido a Krishna como um sacrifício. Não é que as coisas ficam pairando no ar, não. Nós vamos organizar, nós vamos gerenciar, nós vamos distribuir, consumir, mas com a consciência de que pertence a Deus e a Deus deve ser oferecido antes do nosso consumo. Então, essa consciência ela é muito importante. Já os comunistas não têm essa consciência. Os comunistas eles acham que tudo pertence ao Estado e o Estado é mantido por um homem. E esse homem tem o direito de invadir a propriedade alheia, né, e confiscá-la. E qualquer bem ele pode confiscar simplesmente por quê? Porque ele domina a força, né, do Estado. Isso é uma mentalidade demoníaca. Tá? Na sociedade védica existe a presença do Estado, mas é um Estado solidário, não é um Estado tirano, é um Estado que existe apenas para facilitar a vida dos cidadãos, é um Estado que vai cuidar apenas de coisas bastante práticas como a segurança, né, nacional, por exemplo, ter um exército, né, vai cuidar da manutenção, né, por exemplo, das fronteiras, né, ele vai fazer algum outro tipo de, né, enfim, administração mais básica e mais simples, tá? Ele vai promover a prática do Dharma, ele vai exigir que os cidadãos sigam o Dharma, ele vai representar a justiça, né, do Dharma, ou seja, aquele que transgride, né, essas leis do Dharma terão que ser punidos. Né? Então, o Estado está ali apenas para manter a ordem, mas não para ser o quê? Um sanguessuga, né, no pescoço de cada cidadão. Tá? Então, por exemplo, a educação não é um dever do Estado, a educação é um dever da família. Né? A parte de saúde, por exemplo, também é uma responsabilidade pessoal de cada um, né? Não é uma obrigação do Estado prover tudo isso. Agora, o Estado pode, por exemplo, construir estradas, né? Ele pode cuidar de estradas, porque são bens coletivos. Né? Então, existe o Estado na sociedade védica, mas não é um Estado tirano, é um Estado amigo, é um Estado favorável. Né? Os reis que são justos, eles também são santos. Né? Eles não são diferentes dos santos convencionais, eles também são santos, e por isso eles
governam dentro da justiça, dentro da paz, dentro da igualdade, dentro da solidariedade. Tá? Esse é o modelo de vida védico. Não é nada que esteja lá para oprimir o povo, ao contrário. Né? Toda aglomeração popular necessariamente cria um Estado. Tá? Por quê? Porque há necessidade de gerenciar o bem coletivo. E quando você seleciona ou indica algumas pessoas para organizar o bem coletivo, isso se torna o Estado. Tá certo? Então, vamos seguindo. 102. A essência do Srimad Bhagavatam, nossa relação com o Senhor Supremo, nossas atividades relacionadas a este fato e à meta da vida, manifesta-se nos 4 versos do Srimad Bhagavatam, conhecidos como Chatushloki. Explica-se tudo nesses versos. 103. Krishna diz: eu sou o centro de todas as relações. O verdadeiro conhecimento é conhecer-me e pôr isso em prática. Aproximar-se de mim em busca de serviço devocional chama-se abhideya, ou seja, o processo. 104. Prestando serviço devocional, pouco a pouco, a entidade viva se eleva à plataforma do amor a Deus. Esta é a principal meta da vida. Na plataforma de amor a Deus, ela ocupa-se eternamente a serviço do Senhor. 105. Por favor, ouve atentamente o que tenho a dizer-te, pois o conhecimento transcendental sobre mim, além de ser científico, é repleto de mistérios. Então, Krishna diz no chamado Bhagavatam 2.9.31. Então aqui mais um ponto interessante, que o conhecimento ele é científico. O que significa isso? Por diversas vezes eu explico o que é ciência. Ciência é um meio perfeito, né, e prático de se demonstrar a perfeição de algo, ou de se demonstrar que algo existe. Tá? Ou seja, é uma linguagem universal. Então, se Deus ele é universal, ele só pode ser conhecido e entendido através de ciência. Tá? E todo conhecimento gerado por Deus também pode ser conhecido através de ciência. Por quê? Porque ele é objetivo, ele é lógico, ele é demonstrável, né? E ele é comum a todos. Tá? Então, ciência não está em oposição à fé, ao contrário. Né? A fé ela deve estar embasada em evidências científicas, né? Senão ela se torna uma fé cega. Né? Muitas pessoas têm fé em coisas que não existem, em coisas que não são reais, né? Mas elas sentem no coração delas como se isso fosse de fato real, mas não é. Né? Então, muito cuidado com isso. Antes vem o quê? A prova científica. Depois você tem a fé. 106. Ó Brahma, explicar-te-ei todas essas verdades. És um ser vivo e sem minha explicação não serás capaz de compreender teu relacionamento comigo, a atividade devocional e a meta última da vida. Também um verso do Bhagavatam. Krishna fala para o Senhor Brahma. 107. Explicar-te-ei minha forma e situação reais, meus atributos, minhas atividades e minhas 6 opulências. 108. O Senhor Krishna garantiu ao Senhor Brahma: por minha misericórdia, todas essas coisas serão despertas em ti. Dizendo isso, o Senhor passou a explicar as 3 verdades ao Senhor Brahma. 109. Por minha misericórdia imotivada, ilumina-te na verdade sobre minha personalidade, manifestações, qualidades e passatempos.
110. Antes da criação, da manifestação cósmica, disse Krishna, eu existia, e a totalidade da energia material, a natureza material e as entidades vivas existiam todas em mim. 111. Após criar a manifestação cósmica, eu entrei nela. Tudo o que vês na manifestação cósmica não passa de uma expansão de minha energia. 112. Quando todo o universo dissolve-se, permaneço em minha mesma plenitude, e tudo que se manifesta preserva-se novamente em mim. 113. Antes da manifestação cósmica, apenas eu existo, e não existe nenhum fenômeno, quer grosseiro, sutil ou primordial. Após a criação, só eu existo em tudo, e após a aniquilação, só eu permaneço eternamente. No verso que começa com Aham Eva, a palavra Aham é expressa 3 vezes. No início existem as palavras Aham Eva. Na segunda linha surgem as palavras Paschad Aham. Ao final estão as palavras Sois Mi Aham. Este Aham indica a pessoa suprema. Repetindo-se Aham, fica confirmada a existência da personalidade transcendental, plena de 6 opulências. Aham significa eu sou. 115. Os impersonalistas não aceitam o aspecto pessoal da Suprema Personalidade de Deus. A personalidade de Deus é posta em relevo neste verso, a fim de inculcar neles a necessidade de aceitá-lo. Por isso, a palavra Aham é mencionada 3 vezes. Para enfatizar algo importante, repete-se-o 3 vezes. É interessante isso que aqui Kaviraj Goswami menciona aqui nesse verso, que para enfatizar algo importante, repete-se 3 vezes. Nós temos um verso também famoso que a gente leu ontem, que fala sobre o cantar dos santos nomes em Kali Yuga, que esse verso também repete 3 vezes essa afirmação. Então o verso diz, Harir Nama, Harir Nama, Harir Nama Eva Kevalam. Então 3 vezes Harir Nama. Aí depois ele repete mais 3 vezes dizendo, Kalo Nastiva, Kalo Nastiva, Kalo Nastiva Gatir Anyatha. Então ele repete 3 vezes que não há outro modo, não há outro modo, não há outro modo, a não ser cantar os santos nomes em Kali Yuga. E meu Gurudeva, ele explica também que quando nós, por exemplo, tivermos algum sonho, e nesse sonho o Guru fala algo para nós, ou Krishna, ou alguma outra personalidade diz algo para nós nesse sonho, ou o sonho revela alguma situação importante, como se fosse algo profético, Gurudeva disse que o sonho precisa acontecer 3 vezes da mesma forma para que ele seja aceito como real. Então, esse 3 vezes da repetição é muito importante. Por quê? Porque a mente cria muitas coisas. Então, se você sonhou uma vez com alguma coisa, não considere isso real. No mundo Vaishnava, nós não podemos levar isso em consideração. Eu sonhei que Gurudeva me disse que eu me tornaria, que eu deveria aceitar discípulos. Ou então Gurudeva me disse que eu deveria me casar. Qualquer coisa nesse sentido. Gurudeva disse, se eu aparecer 3 vezes seguidas e disser a mesma coisa, em 3 sonhos, aí você pode crer que sou eu. Do contrário, não. Então não deem ouvido à mente, ao subconsciente, a sonhos. Tudo isso é produto da mente material. Não considerem isso como realidade. O Vaishnavismo, ele não precisa dessa subjetividade. Ele é algo extremamente
prático no sentido de que é uma revelação que vem diretamente da boca de lótus do Guru, que vem da literatura, tá? Então, sigam esse padrão, né? 3 vezes seguidas, aí sim você pode confiar, tá bom? Por quê? Se não fosse dessa maneira, ficaria muito complicado, né, crer que algo seja real, né, crer que alguma informação que nos veio, né, é de fato uma informação autêntica, de uma fonte, né, fidedigna, né, porque a nossa mente produz informação o tempo todo. Então, Krishna coloca essa limitação, né, para que o que de fato seja necessário acontecer, né, vá se repetir 3 vezes, porque é do desejo de Guru ou de Krishna que você siga aquilo. Então, né, de maneira não convencional, né, é que você vai entender que o que você sonhou ou o que você sentiu, ouviu, né, é para ser seguido ou não. Correto? 116. Em todas essas vibrações sonoras, considera-se o verdadeiro conhecimento espiritual e sua aplicação prática. Embora a energia externa emane de mim, eu sou diferente dela. 117. Às vezes experimenta-se um reflexo do Sol no lugar do Sol, mas ele jamais ilumina independentemente do Sol. 118. Quem está transcendentalmente situado pode perceber-me. Esta percepção é a base de seu relacionamento com o Senhor Supremo. Agora, ouve enquanto continuo explicando sobre este assunto. 119. O que parece ser verdade sem mim, de certo é minha energia ilusória, pois nada pode existir sem mim. É como uma luz que se reflete nas sombras, pois na luz não existem nem sombras, nem reflexos. É um verso do Bhagavatam, 2.9.34. 120. Por favor, agora ouve-me enquanto falo sobre o processo de serviço devocional, que é aplicável em qualquer região, para qualquer pessoa, em todos os tempos e em todas as circunstâncias. Ou seja, ciência. Krishna deixa, Mahaprabhu é quem está falando, então ele diz claramente, esse processo do serviço devocional, Bhakti Yoga, é aplicável em qualquer região, ou seja, em qualquer parte da Terra, para qualquer pessoa, em todos os tempos e em todas as circunstâncias. Ele é um processo universal, incondicional e, portanto, científico. Muitos pseudo-espiritualistas da nova era, dizem que a ciência, ela é contrária à subjetividade espontânea, dos sentimentos espirituais, da intuição, que nada disso pode ser limitado pela ciência. Isso é uma grande besteira, isso é fruto de ignorância, isso é fruto de um sentimentalismo muito grande, que na verdade não revela nenhum tipo de expressão espiritual, mas simplesmente sentimentalismo barato. Mesmo que recheado de boas intenções, mas a intenção não é suficiente. É necessário que você tenha o conhecimento correto. 121. Quanto aos princípios religiosos, deve-se levar em consideração a pessoa,
a região, o tempo e a circunstância. Entretanto, em serviço devocional, tais fatores não têm aplicabilidade. O serviço devocional é transcendental a todas as convenções. Então aqui Srila Prabhupada no comentário ele explica um pouco, né, isso. Ele diz o seguinte: para quem está na plataforma material, ou seja, uma alma condicionada, existem diferentes classes de religiões, como hinduísmo, cristianismo, islamismo, budismo e assim por diante. Estabelecem-se-as para época, região ou pessoa específica. Consequentemente, existem diferenças. Os princípios cristãos diferem dos princípios hindus, e estes são diferentes dos princípios muçulmanos e budistas. Você pode considerá-los como estando na plataforma material, mas ao chegarmos à plataforma do transcendental serviço devocional, não existem tais considerações. O serviço transcendental ao Senhor está acima desses princípios religiosos. O mundo anseia pela unidade religiosa e podemos alcançar essa plataforma comum praticando serviço devocional transcendental. Este é o veredito de Chaitanya Mahaprabhu. Ao converter-se em Vaishnava, a pessoa sim transcende essas limitações. Então, o que é o Vaishnavismo? Ele é exatamente essa religião universal, né? Ela é o sumum bonum de todas as demais religiões. É o Vaishnavismo. (122) É, portanto, dever de todo homem, em todo país, em toda circunstância e em todas as ocasiões, aproximar-se do mestre espiritual fidedigno, indagar-lhe sobre o serviço devocional e ouvi-lo explicar o processo. Então a gente ouve sobre filosofia espiritual através do mestre espiritual fidedigno. 123. Portanto, a pessoa interessada em conhecimento transcendental deve sempre, direta e indiretamente, indagar a respeito dele para conhecer a verdade onipenetrante. 124. A afeição suprema por mim chama-se amor a Deus, e esta é a meta última da vida. Deixa-me explicar através de exemplo prático as características naturais desse amor. 125. Os 5 elementos materiais existem dentro e fora de toda entidade viva. De modo semelhante, eu, a Suprema Personalidade de Deus, estou manifesto dentro do coração do devoto, bem como fora de seu corpo. 126. Assim como os elementos materiais penetram os corpos de todos os seres vivos, e não obstante permanecem fora de todos eles, da mesma forma, eu existo dentro de todas as criações materiais, e mesmo assim não estou dentro dela. Então aqui Mahaprabhu cita esses versos, né, que falam que Krishna, ele cria tudo, mantém tudo, destrói tudo, está dentro de tudo, mas ao mesmo tempo também não está dentro de tudo, né? Ele não se prende pela sua própria criação, né? Ao mesmo tempo que ele se manifesta no mundo material, ele não sofre com as influências dessa energia material, ele está sempre transcendentalmente situado, né? Além de qualquer limitação. 127. Um devoto altamente elevado pode, com o seu amor, cativar-me a mim, a Suprema Personalidade de Deus, e prender-me em seu coração. Para onde quer que ele olhe,
vê só a mim e a nada mais. 128. Hari, a suprema personalidade de Deus, o destruidor de todas as coisas inauspiciosas, ainda existentes em seus devotos, não abandona os corações de seus devotos, mesmo se esses lembrarem-se dele e cantarem sobre ele desatentamente. Isto é, porque a corda do amor sempre ata o Senhor dentro dos corações dos devotos. Deve-se aceitar tais devotos como os mais elevados. (129) A pessoa avançada em serviço devocional vê dentro de tudo a alma das almas, a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. Logo, ela sempre vê a forma da suprema personalidade de Deus como a causa de todas as causas e compreende que todas as coisas encontram-se nele. 130. As gopis reuniram-se para bem alto cantar as qualidades transcendentais de Krishna, e como loucas puseram-se a vagar de uma floresta a outra. Começaram a perguntar acerca do Senhor, que tanto interna quanto externamente está situado em todas as entidades vivas. Deveras, até as plantas e aos legumes, elas perguntaram sobre ele, a pessoa suprema. Então, esse é o momento em que as gopis, elas falam o Gopi Gita. Né? Quando Krishna, subitamente, ele abandona, né, a Rasa Lila, as gopis ficam perdidas, né, e desejam seguir, desejam reencontrá-lo e começam a procurar por ele. E de maneira extremamente, quase que insana, elas começam a perguntar para as árvores, para as plantas, para os animais, aonde está Krishna? Se elas viram Krishna, né, passar por ali. 131. Chaitanya Mahaprabhu prossegue: nossa relação com o Senhor, nossas atividades e nosso serviço devocional, bem como a consecução da meta máxima da vida, a saber, o amor a Deus, são os assuntos de que trata o Srimad Bhagavatam. 132. As almas autorrealizadas veem a verdade absoluta como uma identidade una, conhecida por diferentes nomes: o Brahman pessoal, Paramatma localizado e Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. 133. Antes de que se criasse a manifestação cósmica, a propensão criativa estava imersa em sua pessoa. Naquela época, todas as potências e manifestações preservavam-se na personalidade do Senhor Supremo. O Senhor é a causa de todas as causas e a pessoa onipenetrante e autossuficiente. Antes da criação, ele existia com sua potência espiritual no mundo espiritual, onde se manifestam variados planetas Vaikunta. 134. Todas essas encarnações de Deus são porções plenárias ou partes das porções plenárias dos Purusha Avataras. Krishna, porém, é a própria suprema personalidade de Deus. Em toda era, ele, através de seus diferentes aspectos, protege o mundo quando este é perturbado pelos inimigos de Indra. 135. Esta é a nossa eterna relação com a suprema personalidade de Deus. Por favor, ouve agora, enquanto explico a realização do serviço devocional. Este princípio permeia praticamente todos os versos do Srimad Bhagavatam. 136. Sendo muito querido pelos devotos e pelos sadhus, sou alcançado pela fé inabalável e pelo serviço devocional. Este sistema de Bhakti Yoga
que aos poucos intensifica o apego a mim, purifica mesmo um ser humano nascido entre comedores de cães. Quer dizer, todos, mediante o processo de Bhakti Yoga, podem elevar-se à plataforma espiritual. 137. Krishna, a suprema personalidade de Deus, disse: meu querido Uddhava, nem através da Ashtanga Yoga, nem através do impersonalismo ou de um estudo analítico da verdade absoluta, nem através do estudo dos Vedas, nem através da prática de austeridades, nem por meio de caridade, nem mediante a aceitação de sannyasa, pode alguém me satisfazer tanto quanto aquele que desenvolve imaculado serviço devocional a mim. É um verso famoso do Uddhava Gita, né? Uddhava Samvada, que Krishna diz para Uddhava, né? Não tem nenhum processo que possa me conquistar, apenas o serviço devocional imaculado, ou seja, exclusivo, né, e perfeito a mim, né, é que pode me atrair, nada mais. 138. Ao sentir-se atraída pela energia material, que é separada de Krishna, a entidade viva fica tomada de pânico, porque a energia material afasta da suprema personalidade de Deus. Seu conceito de vida é o inverso. Em outras palavras, ao invés de agir como serva eterna de Krishna, ela compete com Krishna. Isto chama-se Viparayo Smriti. Para retificar este erro, quem é realmente erudito e avançado adora a suprema personalidade de Deus como seu mestre espiritual, sua deidade adorável e a fonte de sua vida. Assim, ele adora o Senhor mediante o processo de serviço devocional imaculado. 139. Agora ouve-me falar sobre o que é verdadeiro amor a Deus. Ele é o objetivo primordial da vida, e seus sintomas são o tremor do corpo, lágrimas nos olhos, cantar e dançar. Então, Mahaprabhu explica claramente, né, como nós devemos identificar, né, esses sintomas estáticos. 140. Os devotos puros desenvolvem um corpo espiritual e sintomas de amor estático, pelo simples fato de lembrar-se e fazer com que os outros se recordem da suprema personalidade de Deus, que afasta do devoto todas as coisas inauspiciosas. Esta posição se alcança prestando serviço devocional segundo os princípios reguladores, e então elevando-se à plataforma de amor espontâneo. 141. Quando uma pessoa é realmente avançada e sente prazer em cantar o santo nome do Senhor, que lhe é muito querido, ela agita-se e canta alto o santo nome. Ela também ri, chora, agita-se e canta como um louco, não ligando para os outros. O verso do Bhagavatam, aqui também descrevendo os sintomas estáticos, né? A perda do senso comum, né? Comportamento não convencional, né? Comparado ao comportamento de um louco, né? É o principal sintoma, né? Do êxtase, né? Mas claro, ele deve estar amparado por toda uma outra gama de evidências e sintomas, tá? Porque não é qualquer louco que vai de fato se tornar um devoto avançado, tá?
Então não é só isso. 1.4.2. O Srimad Bhagavatam dá o verdadeiro significado do Vedanta Sutra. O autor do Vedanta Sutra é Vyasadeva. E ele próprio explica esses códigos sob a forma do Srimad Bhagavatam. 1.4.3 e 1.4.4 juntos. O significado do Vedanta Sutra encontra-se no Srimad Bhagavatam, como também o significado completo do Mahabharata. O comentário do Brahma Gayatri também encontra-se ali, plenamente expandido com todo o conhecimento védico. O Srimad Bhagavatam é o Purana Supremo e a suprema personalidade de Deus, sob sua encarnação de Vyasadeva, foi quem o compilou. Existem 12 cantos, 355 capítulos e 18.000 versos. Então, essa é uma citação do Garuda Purana que estabelece a supremacia do Srimad Bhagavatam sem qualquer dúvidas. Tá? Explicitamente, claramente, é dito que o Bhagavatam ele é a fruta madura da árvore do conhecimento védico. Tá? E ele explica as demais literaturas védicas. 1.4.5. Nesse Srimad Bhagavatam está coligida a essência de toda a literatura védica e de todas as histórias. Está ali compilado, está ali revelado a essência da literatura védica e de todas as histórias. História aqui está com H, ou seja, o Bhagavatam é também um livro de história no sentido político, no sentido geográfico, de como se desenrolou as diferentes civilizações, enfim, como tudo foi se manifestando até então. 1.4.6. Aceita-se o Srimad Bhagavatam como a essência de toda a literatura védica e da filosofia Vedanta. Quem quer que saboreie a doçura transcendental do Srimad Bhagavatam jamais sente atração por nenhuma outra literatura. É um verso do próprio Bhagavatam, que é famoso. É o 12.13.15. Sarva Vedantam Saram Hi Srimad Bhagavatam Mishyate Tadara Sambrita Triptasya Nanyatra Syadarati Kvachit. Então, o Bhagavatam ele é a essência de todo o Vedanta Sutra. Sarva Vedantam Saram Hi. 1.4.7. No início do Srimad Bhagavatam, há uma explicação sobre o mantra Brahma Gayatri. A verdade absoluta indica a relação e meditamos nele, indica a realização do serviço devocional e a meta última da vida. O primeiro verso do Bhagavatam diz Satyam Param Dhimahi. Eu medito nessa verdade suprema. 1.4.8. Então, 1.4.8 é o próprio verso do Bhagavatam, que é o primeiro verso do Bhagavatam, que diz assim: Janamadya sanjatoam vayadi tarataschatir shabigat swara tene brahmaridadya adigavaye muhyanti yat suraya tejo varimridam jataveni mayo jatratri sargo mrisha dhamana swena sada nirashtakuhakam satyam param dhimahi. Então o verso começa: ofereço minhas reverências ao filho de Vasudeva, o Senhor Krishna, que é a suprema personalidade de Deus onipenetrante. Medito nele, a realidade transcendental, que é a causa primordial de todas as causas, de quem surgem todos os universos manifestos, em quem eles habitam e por quem são destruídos. Medito neste Senhor de refulgência eterna, que direta e indiretamente é consciente de todas as manifestações e mesmo assim está além delas. Foi ele apenas quem primeiro transmitiu o conhecimento védico ao coração de Brahma.
a primeira criatura. Por meio dele, este mundo, como uma miragem, parece real, mesmo aos olhos de grandes sábios e semideuses. Por causa dele, os universos materiais, criados pelos 3 modos da natureza material, parecem também reais, embora sejam irreais. Portanto, eu medito nele, a verdade absoluta, que existe eternamente em sua morada transcendental e que está sempre livre da ilusão. E aqui, agora no 149, ele cita o verso número 2 do Bhagavatam. Dharma pradihita koitavo traparam nirmatsaranam satam vedam vastavam matra vastu shivadam tapatrayono mulanam Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kingva Parerishwara Sadyoridi Avarudhyate Trakritivi Shushrushubis Tat Kshanat. Então o verso diz: rejeitando por completo todas as atividades religiosas materialmente motivadas, este Bhagavata Purana, ou Srimad Bhagavatam, propõe a verdade máxima, compreensível por aqueles devotos que têm o coração puro. A verdade mais elevada é a realidade distinta da ilusão e que visa ao benefício de todos. Tal verdade desarraigada as 3 classes de miséria. Desarraiga ou destrói as 3 classes de misérias. Este belo Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva, por si só é suficiente para que se compreenda quem é Deus. Basta alguém ouvir atenta e submissamente a mensagem do Bhagavatam para apegar-se ao Senhor Supremo. 150. O Srimad Bhagavatam dá informação direta sobre a doçura causada pelo serviço a Krishna. Portanto, o Srimad Bhagavatam está acima de todos os outros textos védicos. 151. O 151 é um verso também famoso do Bhagavatam, né? Que é o 3º verso do Bhagavatam. Eu vou ler para vocês. Nigama kalpatarur galitam phalam shukamo kadamrita drava samyutam pibata bhagavatam rasam malayam muhura hora shika bhuvi bhavuka. O chamado Bhagavatam é a essência de todos os textos védicos, sendo considerado o fruto maduro da árvore dos desejos do conhecimento védico. Ele foi adoçado ao emanar da boca de Shukadeva Goswami. Já que sois pensativos e saboreais doçuras, deveis sempre tentar degustar esse fruto maduro. Ó devotos pensativos, enquanto não vos absorverdes em bem-aventurança transcendental, devereis continuar saboreando este Srimad Bhagavatam. E, ao absorver-vos em plena bem-aventurança, devereis continuar saboreando suas doçuras para sempre. Então, o Bhagavatam, ele é o quê? O fruto maduro da árvore do conhecimento védico. E quando a gente sabe que quando o papagaio, né, ou as maritacas, os passarinhos de modo geral, eles bicam uma fruta, essa fruta fica mais doce, né? Então, o papagaio original, que é a Shukadeva Goswami, que é quem revela o Bhagavatam para nós, ele bica, né, ele prova dessa fruta do Bhagavatam, ou seja, quando ele transmite, ele fica ainda mais doce, né? E essa fruta, ela passa nas mãos do nosso Guru Parampara, um a um, e todos vão provando dessa fruta, né, até chegar em nós. Tá? Então, o Srimad Bhagavatam, ele é o principal livro que serve de base para nós compreendermos o que é o conhecimento védico, o que é Bhakti Yoga, né, as glórias dos Vaishnavas, etc, etc.
152. Nunca nos cansamos de ouvir os passatempos transcendentais da personalidade de Deus, que é glorificado por hinos e orações. Aqueles que desfrutam da companhia dele gostam de ouvir seus passatempos a cada momento. Então esse é um verso do Bhagavatam também, é o verso número 19 do Bhagavatam. Então aqueles que têm uma real atração por Deus, que amam a Deus de fato, eles não querem saber de outra coisa a não ser ficar ouvindo sobre os passatempos de Deus a cada momento. A cada momento. Tá certo? Então, a gente vai parar por aqui e continuamos na próxima aula amanhã. Bom dia a todos. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.